Oi, pessoal! Nós estamos mais uma vez reunidos aqui para transmitir um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. E dessa vez nós estamos falando sobre um assunto muito importante, que é relacionamento. Nós precisamos, como cristãos, usufruir de relacionamentos saudáveis e entendemos que uma das ferramentas essenciais para que esse relacionamento saudável aconteça nas nossas vidas é a comunicação. Nós precisamos conhecer um pouco mais sobre o que é isso e, de maneira muito específica, nós vamos falar hoje sobre a comunicação do amor. Voltando um pouquinho, eu quero falar com vocês sobre a importância dessa comunicação como um todo. Nós precisamos de comunicação adequada no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, na igreja. Todos os relacionamentos, para serem saudáveis, necessitam de uma comunicação boa. E nós somos muito negligentes em relação a isso. Nós achamos que a forma como nós falamos, o outro tem que entender, e não é bem assim. A gente precisa entender que comunicação é fundamental para que nós sejamos compreendidos como nós desejamos, para que o outro entenda aquilo que a gente quis dizer. Quantas desavenças, quantos conflitos não acontecem por causa de uma comunicação inadequada, não é verdade? Então, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que são impactadas se nós não temos uma comunicação boa. Uma comunicação adequada, ela ajuda na construção da confiança. Nós aprendemos a confiar melhor no outro quando nós entendemos, quando nós compreendemos o outro melhor. Nós diminuímos conflito quando nós nos expressamos melhor, quando a nossa verdade é entendida pelo outro, quando o outro consegue perceber aquilo que está dentro do nosso coração. Nós estabelecemos uma intimidade emocional maior, nós alinhamos expectativas quando a comunicação é clara, quando a comunicação é direta, quando a comunicação é verdadeira, e nós contribuímos para que ressentimentos não aconteçam quando a gente tem essa comunicação boa. Então, eu queria incentivar você a desenvolver uma comunicação limpa, uma escuta eficaz. Nós temos a mania de querer ser ouvidos, de falar tudo, mas nós não gostamos de parar para ouvir. A gente precisa desenvolver isso no nosso relacionamento conjugal, nos nossos relacionamentos como um todo, mas especificamente no relacionamento conjugal, nós precisamos aprender a ouvir o outro, não ficar preparando respostas antes de ouvir. A palavra de Deus diz que isso é tolice. Preparar uma resposta antes de ouvir aquilo que está sendo falado é coisa de tolo. E nós precisamos entender que a nossa comunicação dentro do casamento precisa também manifestar a glória de Deus. Nós precisamos desenvolver tons respeitosos, nós precisamos ser claros, nós precisamos ser diretos, nós precisamos entender que há momentos e momentos para conversas. Então nós precisamos desenvolver realmente uma comunicação adequada. E em relação à comunicação, uma das coisas que mais pega no relacionamento é que muitas vezes a gente não consegue exprimir de verdade aquilo que a gente sente, especificamente em relação ao amor. Então, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de um livro que mudou minha vida. Eu conheci há um bom tempo atrás, um autor chamado Gary Chapman. Ele é um americano que é especialista em aconselhamento conjugal. E ele desenvolveu uma tese que virou um livro que chama-se As 5 Linguagens do Amor. Ele diz no seu livro, vou te falar de uma maneira bem simples para que você entenda, ele diz que da mesma forma que existem vários idiomas, português, inglês, espanhol, alemão, existem maneiras diferentes de você expressar o amor. Existem formas diferentes de você comunicar aquilo que está dentro do seu coração para o seu cônjuge. E muitas vezes, e eu tenho o costume de ministrar curso de noivos e de aconselhar casais nesses
20 e tantos anos já de ministérios, nós temos percebido que é muito comum casais já pensarem em finalizar relacionamentos por não se sentirem amados adequadamente, quando na realidade o amor não deixou de existir. O amor está ali, mas ele não está sendo comunicado da forma adequada. O autor do livro As 5 Linguagens do Amor, ele diz que existem, e aqui eu não quero limitar somente a essas 5, mas vou falar com base naquilo que ele escreveu. Ele diz que existem 5 linguagens principais de amor. Essas 5 linguagens são palavras de edificação ou palavras de afirmação, toque físico, presentes, qualidade de tempo e atos de serviço. O que é que ele desenvolve nesse livro? Ele explica que existem pessoas que a forma dela expressar amor é falando ou escrevendo. Escrevendo e falando o quê? Palavras que enaltecem o outro, palavras que edificam o outro, palavras que reafirmam o outro, palavras de elogio, palavras de edificação. Então, pessoas que costumam elogiar o seu parceiro, que costumam expressar mesmo, dizendo eu te amo, eu amo quando você faz isso. Essa pessoa predominantemente utiliza a linguagem de palavras de afirmação para expressar o seu amor. Já tem pessoas que têm dificuldade em fazer isso. Essas pessoas talvez não tenham facilidade de elogiar ou de reconhecer no outro e expressar com palavras aquilo que o outro é, a importância que o outro tem na sua vida, mas talvez tenham uma facilidade maior de fazer um carinho. Eu não sei se você conhece, mas existem pessoas que chegam perto de você e já vão mexendo no seu cabelo e adoram fazer uma massagem no seu pé. Existem pessoas que falam o seu amor através do toque, usam o tato como uma expressão da sua afeição, não necessariamente ligada à área sexual, não necessariamente, mas através do seu tato, através do toque, ela expressa aquilo que está no seu coração, é a sua forma. Talvez ela não saiba dizer, falar com palavras, mas com os seus gestos, com o seu toque, ela expressa aquilo que está no seu coração. Outras pessoas têm facilidade muito grande de ver alguma coisa na rua, lembrei de você, eu preciso comprar isso, e sabe aquela pessoa que está sempre te dando um presente, sempre um mimo? E isso não tem a ver com valor. O valor do presente é a coisa menos valorizada mesmo, menos importante nisso. A lembrança da pessoa amada é que faz com que essa pessoa expresse o seu amor através de presentes. Então, eu vi um chocolate, lembrei de você, comprei esse chocolate para você. Talvez ela não tenha a facilidade de fazer um carinho, talvez ela não tenha a facilidade de expressar com palavras, mas está sempre comprando um presente, ou sempre, de alguma forma, dando para o outro, às vezes nem comprado, mas fiz um bolo para você, né? Alguma coisa que mostra que aquela pessoa foi lembrada, e essa é a sua forma de expressar amor. Existem pessoas que expressam seu amor através da qualidade de tempo. O que é qualidade de tempo? É você estar do lado do outro, às vezes para não fazer nada, mas a sua doação, a sua presença, a sua companhia é a forma como ele escolhe para mostrar para você o apreço, a afeição, o carinho, o amor que ela tem. Então, ela às vezes só fazer uma caminhada com você, às vezes sentar do seu lado no sofá, às vezes nem para conversar tanta coisa, às vezes caladinho, mas está ali fazendo companhia. Por quê? Porque para essa pessoa você é importante e a sua presença, estar do seu lado, é a forma como ele encontra de mostrar, de demonstrar, de revelar o seu amor. A última linguagem de amor que o Gary Chapman fala no seu livro é atos de serviço. Atos de serviço são aquelas pessoas que às vezes não têm
a facilidade de desenvolver essas outras linguagens que eu comentei até aqui, mas são pessoas que estão o tempo inteiro fazendo algo por você. Eu percebo isso muito claramente na minha mãe, por exemplo. A minha mãe, ela expressa o seu amor fazendo coisas para você. Nós acabamos de chegar de uma viagem, fomos visitá-la, e meu marido sempre reclama que toda vez que vai lá ele engorda pelo menos uns 3 quilos. Por quê? Porque ela está sempre descobrindo qual é a comida que ele gosta, a comida que eu gosto, para estar fazendo essa comida. Eu sempre vou lá, sempre ganho alguma coisa de crochê que ela fez para mim. Por quê? Porque essa é a forma como ela revela o seu amor. Entendido tudo isso, eu queria dizer para você que essa é uma ferramenta extraordinária para você melhorar o seu relacionamento conjugal. Como assim? Primeira coisa, nós precisamos entender como é que a gente funciona dentro dessa explicação que demos sobre as linguagens de amor. Cada um de nós tem uma forma de expressar amor. Na realidade, cada um de nós pode expressar amor de mais de uma forma, mas predominantemente a gente tem uma que prevalece sobre as outras. E o grande problema é que muitas vezes a gente nem se conhece. A gente nem sabe como é que a gente expressa amor. Eu, por exemplo, tenho uma facilidade muito grande de expressar o meu amor falando, com palavras. Essa é a minha linguagem predominante. Mas eu demorei a entender isso. E eu achava que, talvez por não ser tão carinhosa, não ter tanta questão do toque físico, eu não sabia amar. Na realidade, eu sabia, mas não da forma como algumas pessoas expressam, que é por toque físico. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa se conhecer. Eu preciso entender como eu expresso amor. Mas não somente entender como eu expresso, mas também como eu recebo. Porque pode ser que eu expresse amor de uma forma, mas eu compreenda amor de outra forma. Vou dar um exemplo para que você entenda melhor. Pode ser que eu fale, a minha maneira de expressar amor seja palavras de edificação, mas que a maneira como eu me sinto amada é quando alguém gasta tempo comigo. Ou seja, a maneira como eu recebo amor é qualidade de tempo. É importantíssimo eu compreender a maneira como eu funciono. Por quê? Porque da maneira como eu funciono, entendendo a maneira como eu funciono, eu vou poder compartilhar com o meu cônjuge isso. Por quê? Porque nós precisamos compreender e falar a mesma linguagem para que o amor que está sendo entregue seja recebido com clareza. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu expresso amor com palavras de afirmação, mas o meu cônjuge não entende isso, porque a palavra de afirmação não é a forma como ele se sente amado. Ele se sente amado com toque físico. Então eu preciso primeiro entender como eu funciono e, em segundo lugar, entender como o outro funciona para que a gente consiga encontrar esse equilíbrio. Se eu sei que a minha linguagem de amor é palavras de afirmação, mas que o meu marido recebe amor com toque físico, eu vou me empenhar para aprender e desenvolver em mim a linguagem de amor toque físico. Por quê? Porque o objetivo do meu amor é que ele seja reconhecido pelo meu marido, que que meu marido entenda esse amor. O objetivo do meu amor é que ele seja alcançado. Meu marido precisa ser o alvo do meu amor, precisa receber esse amor. Ele só vai entender que eu amo quando eu falar a linguagem dele. Mas eu preciso me conhecer, por quê? Porque eu vou dizer para ele, amor, quando eu falo isso, a minha linguagem de afirmação, de palavras de afirmação, quando eu faço assim, eu também estou dizendo que te amo. Então, ele vai receber amor porque eu vou desenvolver em mim a linguagem de toque físico, mas ele também vai começar a aprender a minha linguagem. Ele vai começar a entender que, além do toque físico,
ela expressa amor através de palavras de edificação. E aí é céu na terra, meu irmão, porque o que vai acontecer é que o amor que antes não era compreendido, agora vai ser recebido de forma dobrada. Porque além de entender a forma como ele recebe e começar a falar essa linguagem, eu vou continuar falando a minha linguagem, que vai ser compreendida por ele, porque agora ele sabe como eu funciono também. Não sei se ficou claro, mas o que eu quero dizer para você é que existe uma forma de acrescentar amor no seu relacionamento. Como? Desenvolvendo, aprendendo a comunicar esse amor de forma mais explícita. Entenda que não necessariamente você vai falar mais de uma linguagem, mas você tem capacidade de aprender novas linguagens. Pode ser que naturalmente você tenha uma que predomina e você não consegue falar as outras, mas você não ama aquela pessoa fala uma linguagem diferente da sua. Então você vai aprender, se empenhar. Por quê? Porque o objetivo é que você comunique o seu amor, que o seu amor alcance o coração daquela pessoa. Então você vai falar uma linguagem diferente da que você está acostumada, mas você vai transmitir o seu amor de forma mais clara. E isso só vai aumentar o relacionamento de vocês, aumentar o amor no relacionamento de vocês. Isso só vai fazer com que o relacionamento de vocês seja cada vez mais firmado nesse amor. Eu conheço, infelizmente, casais, pelo menos um casal específico eu conheço, que se separou completamente apaixonado um pelo outro, mas não conseguiam falar a mesma linguagem. Esse casal viveu algo assim tão... Eu lamento tanto não ter conhecido esse livro antes, porque eu poderia ajudá-los de uma forma que eu não consegui. Eles se amavam muito, mas eles falavam linguagens completamente diferentes. A linguagem de amor dele era atos de serviço. Então, ele cismou que ele queria, porque queria fazer o que pudesse para dar uma casa para ela. Mas ela não estava querendo casa, ela estava querendo que ele ficasse do lado dela. E ele não tinha tempo. Por quê? Porque ele estava trabalhando para construir uma casa para ela. Na cabeça dela, ela estava sendo rejeitada. O marido não tinha tempo para estar com ela. Mas na cabeça dele, ele estava gritando o amor dele. Por quê? Porque ele estava fazendo aquilo que ele podia e o que ele não podia para tentar dar para ela a casa que ele tanto queria dar. E eles acabaram não continuando juntos. Por quê? Não conseguiram entrar em sintonia e expressarem como o outro precisava ouvir o amor que sentiu em seus corações. Não deixe que isso aconteça no seu relacionamento. Aprimore a sua comunicação de uma forma geral e especificamente em relação à linguagem do amor. Que linguagem você tem falado? Seu marido tem entendido? Sua esposa tem compreendido? Seus filhos? Porque a linguagem do amor, queridos, não se resume à questão conjugal, mas amplie isso para a sua vida familiar. Entenda como seus filhos compreendem amor e falem a linguagem deles. Mostre para eles a forma como você costuma falar, porque às vezes eles não conhecem, e aí eles vão passar a entender, então quando você faz assim, você está dizendo que me ama? Desenvolva isso. Como é que eu faço isso? Vou te dar 2 dicas somente para encerrar esse vídeo com você trazendo isso de uma forma prática para a sua vida. Como é que você vai descobrir qual é a sua linguagem do amor? Pergunte para si mesmo. Você quer expressar amor por alguém. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Normalmente isso indica a primeira linguagem de amor que você tem. Agora, pergunte também para você mesmo. Pense em uma situação em que você se sentiu muito amado. O que é que aconteceu? A resposta provavelmente vai estar ligada à forma como você entende amor. Então descubra isso, descubra de que forma seus filhos, seu marido percebem amor e desenvolvam uma linguagem de amor que todos compreendam e que possa trazer ainda mais enriquecimento para o relacionamento de vocês. Deus abençoe, que vocês cresçam, porque Deus tem mais para as nossas vidas.